Boa tarde, tudo bem, turma? Como vocês estão? Creio que vocês estão bem, eu também estou bem. Como foi o feriado? E aí, vocês gostaram do final de semana? Olha, quero saber. Então, hoje na nossa aula de história, nós iremos estudar sobre a religião cristã na Idade Média. Lembrando que nós estamos estudando o mundo medieval, tá certo? É importante, meus amores, que cada um de vocês se coloque num lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Também é importante que você coloque a data, isso para efeito de organização vai nos ajudar bastante, tá certo? Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. Sempre com muita atenção, meus queridos. Sublinhe aquilo que você não entender, pergunte, coloque a sua dúvida lá no grupo de WhatsApp, pode ser até no privado da professora, sem nenhum problema, tá certo? Então, por que fazer tudo isso? Porque a dinâmica da aula remota não é a mesma dinâmica da sala de aula, tá certo? Então, é importante que você leia com bastante atenção, até para você poder acompanhar, tá certo? Da forma como precisa ser, tá bom? Então, vamos lá. No período medieval, o poder político estava fragmentado, dividido, quebrado entre os senhores feudais. Isso facilitou a influência da Igreja Católica, que conseguiu consolidar o seu poder na Europa. E olha só, no período medieval, o poder estava quebrado, fragmentado entre os senhores feudais. Cada um daqueles senhores, eles tinham o seu próprio governo, a forma como governar e administrar as suas terras, e eles tinham seus moradores, e esses moradores deviam obediência a esses senhores feudais. Daí o nome fragmentado, porque cada um deles tinha uma representatividade em relação aos seus moradores. E essa fragmentação possibilitou que a Igreja Católica ela alcançasse lugares que até então não tinha alcançado e consolidou o poder da mesma sobre toda a Europa. Graças a vários movimentos, a Igreja se tornou uma forte e influente instituição. Por um lado, a mensagem cristã de esperança e salvação era pregada em um momento propício, em que a população vivia sob ameaças de invasão de outros povos, além de problemas como fome e doença. Isso aumentou o número de fiéis do catolicismo, que se expandiu e inclusive entre povos de origem germânica. Olha só, esses motivos que fez com que a igreja crescesse e se tornasse a instituição de influência que ela se inicia lá naquele período medieval, onde naquele momento a Europa ela estava sofrendo invasões de vários outros povos. E aí, ao avanço dessa religião, essa religião também cresce, e naquele momento era um momento realmente onde as pessoas se apegavam a algo. E por isso que o texto diz que foi um momento propício, porque naquele momento os povos, as pessoas, as famílias, elas estavam vendo os seus territórios sendo invadidos e, para piorar a situação, havia a incidência de doenças que elas não conheciam. Então, naquele momento, a igreja cresceu seu poder, expandiu o catolicismo justamente por conta dessas, vamos dizer assim, dessas necessidades, desses fatores que fez com que a igreja naquele momento, a igreja católica em especial, ela crescesse. Além do crescente número de adeptos, houve alianças com muitos nobres, o que possibilitou o enriquecimento da igreja, uma vez que as pessoas pagavam a taxa periódica aos membros do clero. A igreja também recebia doações da nobreza, tornando-se naquela época uma importante detentora de terra. As ordens religiosas. O enriquecimento da igreja fez alguns religiosos se afastarem dos princípios do cristianismo para desfrutarem de uma vida de ostentação, e riqueza. E olha só, esse enriquecimento da Igreja Católica fez com que alguns religiosos da mesma se afastassem dos princípios do cristianismo, justamente para viver aquela vida, aquela riqueza toda que naquele momento a Igreja
tinha em suas mãos. Em oposição a essa situação, alguns grupos religiosos formaram as ordens monásticas, grupo de clérigos que buscavam uma vida simples, privando-se do luxo. Cada uma dessas ordens se organizava de forma diferente, porém a maioria delas vivia sobre os princípios da simplicidade e auxiliava as populações mais pobres. Ou seja, enquanto a igreja aí se divide por conta de quê? De toda a riqueza e ostentação que naquele momento ela detinha em suas mãos. Há um grupo de religiosos que se afastam dos princípios do cristianismo para viver aquele momento de riqueza e ostentação, e há um grupo de religiosos que abrem mão de tudo aquilo, para viver uma vida de simplicidade e poder auxiliar as populações. Há uma quebra dentro da própria igreja, não é? E aí nós vamos ver um outro movimento, as cruzadas. A cidade de Jerusalém era importante para os cristãos, porque teria sido o local onde Jesus viveu. Em razão disso, a cidade ficou conhecida como Terra Santa e atraía muitos cristãos em peregrinações religiosas, por ser considerada sagrada. Porém, no século XI, a cidade foi ocupada pelos muçulmanos, que acabou dificultando a livre circulação dos cristãos. A fim de justificar suas ações como a retomada da Terra Santa, o Papa Urbano II convocou os fiéis em expedições militares ao Oriente Médio, que ficaram conhecidas como cruzadas. Então, as cruzadas foram expedições militares. Essas expedições, entretanto, também eram motivadas pela luta contra os muçulmanos, ou seja, contra a invasão daqueles povos que não eram adeptos ao catolicismo. E aqui nós vemos um mapa onde vai dizer quais foram os momentos e quais os territórios alcançados pela primeira cruzada, segunda cruzada e terceira cruzada, tá certo? Naquela época, a Europa vivia um período de aumento populacional e, consequentemente, falta de oportunidade de trabalho. Havia um número de pessoas saindo do campo para viver na cidade e, consequentemente, a falta de oportunidade de emprego era grande. A empreitada das cruzadas representou, portanto, uma forma de ocupar essa população excedente. Para os membros da nobreza que não eram proprietários de terra, as cruzadas significaram uma oportunidade para buscar riquezas. Entre os nobres, apenas os filhos primogênitos recebiam herança, os demais ficavam sem direito aos lotes de terra. As expedições também possibilitavam as trocas comerciais e ampliação do contato entre Oriente e Ocidente. Então, além da causa religiosa, as cruzadas elas tiveram também outros viés econômico, viés cultural, a possibilidade de essa aproximação, esse contato entre Oriente e Ocidente também se deu a partir da troca de cultura, de costumes, de contato que fez com que fosse aprendido hábitos que eram vividos no Oriente e no Ocidente foram acabando se misturando e posteriormente a gente vai ver sobre isso. Transformações no mundo medieval. Lembrando que o mundo medieval era um mundo extremamente agrário. A principal a principal atividade econômica era a atividade da agricultura, tá certo? Ao longo dos anos, algumas transformações marcaram a região europeia. No período medieval, principalmente com esta estabilização que se instaurou após a incorporação dos povos germânicos. O fim das migrações e das invasões germânicas também favoreceu uma época de paz e instabilidade. Lembrando que nós falamos lá no início que naquele momento a Europa estava vivendo um momento de invasão. A Europa estava tendo o seu território invadido por outros povos, e esses povos eram os povos germânicos. E por conta dessa trégua, dessas migrações, favoreceu um momento de paz e de estabilidade, tá certo? E o que isso proporcionou? O que foi que mudou, além das invasões, de não haver mais aquelas invasões com tanta frequência, o que foi que mudou isso na prática e no mundo, economicamente falando?
Em primeiro lugar, ocorreram alterações no modo de produção agrícola. Olha só, foram implementadas técnicas que possibilitaram essas alterações, tá certo? Quais foram essas técnicas? A técnica de rotação trienal de culturas, em que os terrenos eram divididos em duas partes cultiváveis e uma de repouso, passando por rotações anuais, permitindo o melhor aproveitamento das terras e o aumento da oferta de alimento. Observe a seguir como funcionava a rotação anual dos terrenos na Idade Média. Então vamos lá. Aqui, ó, trigo, aveia, repouso. Segundo ano, trigo, repouso e aveia. Terceiro ano, repouso, trigo e aveia. Você observa que em 3 anos, esses territórios, muito bem divididos, eles passavam pelas etapas. Sempre cada um deles passou por um repouso. Isso é de uma maneira ainda rudimentar, esse terreno poderia, vamos dizer assim, recuperar os seus nutrientes para que pudesse ser reaproveitado novamente. Outras alterações contribuíram para as melhorias na agricultura. Primeiramente, a rotação de cultura, não é? Depois, o arado romano foi substituído pela churra, arado com lâmina de metal que penetrava mais profundamente o solo. O cavalo também passou a ser usado para puxar o arado, o que aumentou a agilidade e a produtividade nos campos. Ainda ampliou-se o uso dos moinhos, movidos à água ou pelo vento. Essas inovações tanto possibilitaram aumentos da população, da produção de alimento, quanto promoveram melhorias na qualidade de vida da população na Idade Média. Então, essas foram as transformações do mundo medieval. Primeiramente, houve um período de paz, onde não havia mais por que se preocupar com as invasões dos povos germânicos. Eles deram uma trégua, por assim dizer. E aí já foram surgindo técnicas que pudessem auxiliar a produção agrícola. E a implementação dessas técnicas fez com que houvesse uma maior produção, houvesse também uma melhor qualidade de vida para a população daquela época. E aqui nós temos uma atividade que nos é proposta em nosso roteiro. Espero, meus amores, que cada um de vocês possam realizar as atividades, mas é muito importante que vocês voltem ao início do texto, leiam o texto novamente com muita atenção e aí sim, é hora de você resolver, de você responder a sua atividade, tá certo? Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero também que vocês possam realizar as atividades com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima!